Pessoal, tudo bem? Olha a cara de quem já tava deitada e eu fui desafiada a fazer uma live e eu tô aqui. Quero falar com vocês. Não reparem, eu estou totalmente sem maquiagem mesmo. E para quem tava, né, lá na live do Pablo Marçal, sabe que ele fez um desafio hoje para as pessoas, né, que creem que Deus pode mudar uma história. E eu sou uma dessas pessoas que creio nisso. Creio porque já vi Deus fazendo coisas muito especiais na minha vida. E creio por ter lido histórias muito reais que estão na Bíblia. E existe uma história que eu sou apaixonada por ela, que é de Jonas. Jonas, Deus mandou ele ir falar para uma nação que ele iria destruir essa nação. E aí Jonas falou, não, eu não vou lá dizer que o Senhor vai destruir. E aí Deus falou, não, você tem que ir. Ele falou, não, eu não vou. E aí ele se lançou ao mar, acho que ele entrou num barco, e aí quando chegou nesse barco, Deus começou a agitar muito o mar, e aí ele falou para os pescadores que era ele que não estava cumprindo o chamado dele para Deus, né? E aí eles jogaram ele ao mar, ele falou, pode me jogar, lançaram ele ao mar, e ele entrou e ele caiu lá um peixe pegou ele e ele ficou dentro da barriga de um peixe grande, né? A Bíblia fala que era um peixe grande. E aí, que quando ele estava lá, ele falou com Deus. Quando ele estava na escuridão, ele falou com Deus. Ele falou, Deus, eu vou fazer o que você está me pedindo. Me tira dessa escuridão que eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. E aí o peixe cuspiu ele para fora. E ele foi na cidade e ele falou para as pessoas, Deus manda dizer que vai destruir essa cidade. Olha que forte isso, viu, gente? Eu vou pedir até para vocês mandarem essa live para algumas pessoas, tá? Que vem uma parte bem interessante dessa história, que é uma parte que chama muito a minha atenção. Quando ele chega nessa cidade, nesse país, não lembro direito, as pessoas, o governante daquele lugar fala assim para Jonas, e o que nós podemos fazer para mudar essa história? Aí Jonas falou, não sei, mas enfim, o governante foi muito sábio e ele se prostrou e convocou para que toda a nação orasse para Deus mudar aquela história. Olha só isso, gente. E aí a Bíblia fala que simplesmente Deus falou para Jonas assim, eu vou mudar a história, porque o povo se prostrou e eu vou mudar a história. E Jonas ficou bravo com Deus e falou assim, mas poxa, você vai me fazer passar essa vergonha, eu vim aqui falar que o Senhor ia destruir, agora o Senhor não vai mais destruir. E ele falou assim, eu me compadeci desse povo que clama por mim. E nós estamos vivendo uma história muito parecida com essa. Tem muita gente com medo de morrer, com medo do país quebrar, com medo de tanta coisa ruim acontecer. E agora só existe uma possibilidade, né? Para quem crer, é nós nos unirmos em oração para que Deus mude a história da nossa nação, assim como ele fez em Nínive, né? Se você quiser, leia essa história, é uma história muito curta e muito pequena. Tem muita gente que fala, eu não consigo, eu não leio a Bíblia e tal. Eu também não sou uma leitora ávida da Bíblia, mas essa história é uma história que me marcou muito, entre outras tantas, o quanto uma oração pode mudar uma história até de uma nação, quanto mais da tua vida. E aí nessa live que eu tava agora, que é do Pablo Marçal,
ele falou uma coisa super interessante que eu quero compartilhar com vocês. Algumas coisas. Ele nos deu, na verdade, alguns direcionamentos, ok? Que é, primeira coisa, a gente está muito preocupado em passar o nosso gel nas mãos e nós estamos corretíssimos, mas nós temos que nos preocupar com isso aqui, ó, com a nossa mente, com a nossa alma. E aqui não tem gel. Aqui não tem gel. O que que tem aqui? Tem você trabalhar essas emoções, trabalhar a tua mente, se desconectar dessa onda negativa de tudo que está acontecendo e se conectar com algo superior a nós que não pode, que nós não temos esse poder, ok? Então, se conecta com aquilo que você acredita para que você possa pedir para Deus, para Jesus Cristo, para o Espírito Santo vir em primeiro lugar na tua casa, proteger a tua casa. É um cuidado que eu tô tendo, por exemplo, com as minhas filhas. Eu não deixo as minhas filhas ficarem apavoradas com essa história. Então, eu tô trazendo coisas para elas fazerem. Eu oro com elas todos os dias. Eu falo assim que Deus está, que o Espírito Santo está com elas, que Deus coloca os anjos na frente e atrás, do lado e do outro, que elas são cercadas pelo poder de Deus. Então isso fortalece elas, porque eu sou autoridade sobre a vida delas. Se eu demonstrar pânico, eu adoeço as minhas filhas, entende? E aí fica doente eu e elas, doente da alma, ok? Então eu vou pedir para você que está gostando dessa live, primeiro manda coraçõezinhos, que aí o Instagram ele convida mais pessoas, ou você pode colocar aí no aviãozinho para as pessoas assistirem, porque eu vou deixar gravada. Tá? Uma outra coisa, eu tô recebendo muitas coisas pelo WhatsApp falando o seguinte: ai, o mercado tal tá vendendo, as pessoas estão brigando na fila para comprar. Gente, eu fui no mercadinho aqui perto da minha casa, não tinha fila nenhuma, o preço tá tudo ok, eu comprei as minhas coisas lá, então assim, comprem em mercados menores, com mercadinhos perto da tua casa, pessoas que fazem alimentos artesanal e que você conhece, que você sabe que são pessoas de higiene, tá? Não vamos deixar, se a gente começar a acumular coisas dentro de casa, comprar um monte de coisa para dentro de casa, daqui a pouco, o que vai acontecer? Os preços vão subir demais. Então somos nós. Eu lembro de uma história que super interessante, que é uma metáfora, tá? É o seguinte, um vírus, que também tem muito a ver com o que está rolando agora, uma pessoa do mal, não lembro direito da história, ela chega num vilarejo e fala assim, ó, eu quero matar 10 mil pessoas nesse lugar. E aí o dono do vilarejo fala assim, não, 10 mil pessoas não, pelo amor de Deus, não dá para matar 10 mil pessoas, não sei o que, não sei o que. Aí não tinha negociação, a morte falou assim, eu preciso matar 10 pessoas. Não vai, negocia daqui, negocia dali. Aí a morte falou, tá bom, eu vou matar apenas 1000 pessoas, ok? Combinado? Fechamos em 1000, fechamos em 1000. Já que não tem acordo, fechamos em 1000. O que aconteceu? No final de tudo, o dono lá da terra chegou e falou assim pra morte, mas você me enganou, porque morreram 10 mil pessoas. Aí a morte falou, não, eu matei somente 1000, o vírus, eu matei somente 1000. As outras pessoas morreram. Umas morreram de desespero, outras morreram de depressão, outras morreram de medo, outras morreram de outras coisas. Ou seja, é o que está acontecendo agora. É uma metáfora, mas veja, né? A arte imita a vida real, porque é o que está acontecendo agora. Então, assim, as pessoas estão criando um colapso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente não pode fazer parte disso, tá bom? Então, vamos lá. Compre dos mercadinhos perto da tua casa. Eu tava com uma música aqui, mas ela parou. Acho que não é para tocar música, né, gente? Compre dos mercadinhos próximo da tua casa. Cuide do teu emocional, da tua mente, da tua área espiritual. Se você crê em Jesus, clame o nome de Jesus na tua vida, na tua casa, na tua família, com os teus filhos. Demonstre força para os teus filhos. Não adoeçam os teus filhos com medo. Que mais que foi falado? Se alguém que estiver aqui na minha live e estava lá na live do Pablo,
ele falou mais coisas. Ah, tá. Ele fez um outro comentário. Ele falou que ele, mais uma geração, vai abrir um jejum até domingo, clamando pela nossa nação. Ah, a minha amiga tá falando aqui, um óleo, ele... O que acontece? Nos 10 mandamentos, inclusive, aproveita esse tempo livre que você tá e assista. Os 10 mandamentos tem no Netflix, tá? Ele acho que passou na Record, mas tem no Netflix. Eu me emocionei muito, por quê? Porque ali é uma história real, né? É uma história real e é uma história que é bíblica. Legal, gratidão, viu, Josué? É uma história bíblica e é uma forma fácil de você entender, porque tem atores, então é muito gostoso de assistir. Eu fiquei enlouquecida quando eu assisti essa série, que eu ficava até 4 horas da manhã assistindo. E lá, o que conta essa história, se eu não estiver enganada, tá? É nos 10 mandamentos, tá? Conta uma parte do quando Deus quer liberar o povo dele lá do Egito. Ele pega e manda Moisés ir lá avisar para Ramsés que se ele não liberar o povo, ele vai colocar umas pragas. Aí eu vou falar de uma praga, são algumas pragas, se eu não me engano, são 7 pragas. Uma das pragas era, vai morrer o primogênito de toda a casa. Só que aí, o que Deus fez? Deus quis cuidar e prevenir prevenir, não, ele quis poupar aquelas pessoas que serviam a ele. E o que ele deu de ordem? Para que as pessoas passassem o sangue de um cordeiro na porta da casa, que naquelas casas não morreriam os primogênitos. Olha que forte isso, gente. Daí o que acontece? As pessoas que passaram esse sangue do cordeiro, simplesmente os primogênitos daquelas famílias não morreram, tá? Então é um ato profético. E aí o Pablo pediu para que nós passássemos um óleo. Pode ser um azeite, um óleo de amêndoa, o que você tiver aí na tua casa como algo profético, se você crê, né? Passar na tua porta, nos teus filhos, em você. Queria muito que tocasse a musiquinha, mas eu tô com o celular da minha filha e ele não tá colaborando aqui comigo. Como um ato profético para que você realmente possa se sentir em paz. Nós precisamos cuidar principalmente das nossas emoções agora, tá? Da nossa parte espiritual. Aproveite esse momento, esse tempo que você está tendo aí para se conectar mais com você, com a tua parte espiritual, com o teu autodesenvolvimento. Assista filmes que agreguem valor na tua vida. Leia livros que te fortaleça. Para de ficar ouvindo só notícias ruins, porque tem muita coisa boa acontecendo, mas que não interessa para a mídia divulgar, sabe? Hoje mesmo eu recebi um post com umas 10 coisas que as TVs liberaram canais, outras empresas liberando coisas para as pessoas, mas cadê? A mídia não fala sobre isso, porque não interessa, isso não dá ibope, tá? Então o medo é uma doença, gente. Tem muita gente que já é medrosa, isso daí só veio para aflorar o medo dela, entendeu? Então, assim, não tô dizendo que não existe o risco. De novo, aquilo que eu falei no meu stories ontem, não é uma alienação. Mas cuide-se, cuide-se. Você tem algum poder? O que te compete nesse momento? Cuidar da tua higiene, cuidar da tua casa, cuidar dos teus filhos e cuidar do teu emocional. Não ficar saindo, evitar ficar desesperado, não criar coisa na tua mente. Sabe quando você assistiu um filme de terror? Você começa a ver vultos? É a mesma coisa. Minha filhinha falou que a mãe dela espirrou e foi para o hospital. Porque as pessoas já estão doentes antes de algo acontecer. Então, assim, vamos exercer também a nossa fé, entendeu? Crer que nada vai acontecer com a gente se a gente tomar os nossos cuidados. Tá bom, gente? Eu acho que era isso. Se tiver mais alguma coisa, eu não me lembro. Eu pensei a minha forma aí de contribuir com os meus conteúdos aqui é buscar histórias que fortaleçam, né, as nossas vidas, histórias reais e que fortaleçam as nossas vidas. Nós estamos vivendo, talvez, eu não sei, a maior crise, né, mas
eu acredito que já existiram outras e que talvez a gente não se lembre, mas enfim, tantas outras coisas, tantas outras preocupações, né? Shaina, você tá me mandando uma solicitação, você quer entrar comigo ao vivo? Porque às vezes a pessoa manda, mas ela não sabe. Gente, comente aí o que vocês estão achando, faz sentido para vocês, isso de alguma forma acalma vocês, sabe? A minha intenção aqui não é me promover de forma alguma, mas é realmente trazer para vocês um conforto na alma e no espírito, que é o que nós podemos fazer agora um pelos outros. Você também pode fazer. Você também pode não ficar proliferando notícias ruins. Eu não mando no meu WhatsApp nada ruim. Pelo contrário, quando eu recebo alguma coisa um pouco mais leve, mais engraçada, eu mando. E se eu puder mandar uma mensagem de amor e de esperança, eu vou mandar. Agora, mensagens que a TV já tá mandando de monte, não, eu não vou fazer, tá? Até porque tem muita coisa rolando que nem é real. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, gratidão para quem ficou aqui, para quem passou por aqui, para quem de alguma forma se conectou com essa mensagem. Eu vou deixar essa live gravada, se fizer sentido para você, assista novamente. E eu, da minha parte, eu te digo, exercita a tua fé, não adoeça, não adoeça, cuida da tua alma, do teu espírito, faça a sua parte. Ore sem cessar, agradeço o tempo todo eu agradeço cada refeição que eu vou fazer, o ar que eu respiro. Nossa, como eu agradeço o ar que eu respiro, porque eu falo assim, gente, a gente só para pensar quando algo nos falta, né? Por exemplo, agora nós estamos sentindo falta do quê? Da nossa liberdade de ir e vir. Por acaso, quando você sai da tua casa, você agradece? Antes, você agradecia quando você sentia um vento batendo no teu rosto? A gente não agradece porque a gente está acostumado com as coisas. Então, eu falo para as minhas filhas, quando à noite eu falo, vamos agradecer 3 coisas maravilhosas que aconteceram no nosso dia, elas falam, não aconteceu nada. Eu falo, então isso já é um motivo ótimo para a gente agradecer. Ótimo, vamos agradecer, não aconteceu nada de ruim. Vocês estão em casa, nós chegamos, todos nós voltamos do nosso trabalho. Ai, como eu tô descabelada. É para vocês verem que a live não é para mim, tá? É para vocês. Amiga Cíntia, estamos juntas até depois do fim. Isso é uma frase do Pablo. Do Pablo, gente. O Pablo tá fazendo a live às 4h59, tá? Assistam, é muito poderosa as lives, são maravilhosas, não é só motivação, é conhecimento, é coisa que destrava a nossa mente, é maravilhoso, tá? E hoje mesmo eu estava conversando com uma colega minha, eu falei assim, nossa, por incrível que pareça, eu tenho uma sensação que depois que passar tudo isso, vai existir uma demanda reprimida de negócios. Quem soubesse cuidar dos seus emocionais agora, depois que passar essa fase, você vai ver que muita coisa boa vai acontecer. Nós vamos sair de tudo isso muito mais forte, se Deus quiser. Nós vamos sair de tudo isso muito mais forte. Tá bom? Então, da minha parte, eu me comprometo a sempre que eu tiver um insight, alguma coisa, eu vou entrar aqui e falar algo para vocês. Tá? Uma história verídica, uma história de algo que realmente aconteceu. Então a minha sugestão é, leia essa história que eu contei para vocês, é a história de Jonas, é uma história pequeniníssima da Bíblia. Se você não gosta de ler, coloca aí no YouTube, alguém contando essa história, é muito interessante. Deus muda a história de uma nação por conta do povo que clamou a Ele. Então, vamos fazer isso. É um desafio. Vamos clamar para que Deus, para que Jesus Cristo possa vir tomar a frente dessa negociação. Tá bom? Então, gratidão. Tamo junto. E se fizer sentido para você, marque aí as pessoas, convide as pessoas toda vez que eu entrar numa live, porque todas as lives vão ser nesse sentido, para trazer um pouco de paz e de amor para você, tá bom? Um beijo.
do fundo do meu coração. Gratidão, fiquem com Deus e vamos junto. Beijo.